tudo em ordem nesse tempo de pandemia mundial, né? A situação está muito ruim, mas a gente tem que seguir em frente e tentar fazer o máximo possível dentro das limitações que temos no momento, né? Infelizmente eu não posso estar aí com vocês em sala de aula, mas vamos tentar passar o melhor melhor maneira possível a nossa matéria e trabalhar isso, tirar as dúvidas e etc. Hoje o nosso assunto é crise ambiental. Se fala muito, né, na imprensa, até no Jornal Nacional e no Fantástico se fala, né? Então, será que a gente tem uma crise ambiental? Até que ponto essa crise ambiental está afetando a vida das pessoas, está afetando o dia a dia do ser humano? Em primeiro lugar, antes de discutir o que é crise ambiental, se a gente tem atualmente ou não uma crise ambiental, vamos tentar ver, vamos fazer uma análise ao longo do tempo, como foi na história, na evolução do ser humano, o papel do ser humano em relação ao meio ambiente, e daí discutir um pouquinho mais sobre a tal da crise ambiental. Bom, gente, é óbvio que a gente sabe que o ser humano é o ser vivo no planeta com maior capacidade de adaptação a qualquer ambiente natural, né? É a única espécie que tem em absolutamente todos os continentes. Então, hoje a gente habita todos os tipos de ecossistema no planeta. A gente habita desertos, a gente habita montanhas, a gente habita os polos norte e sul, regiões extremamente frias, regiões extremamente quentes, os trópicos, o Equador, etc. Então a gente acaba se adaptando ao meio ambiente. Por que a gente tem tanto sucesso? A razão maior é a capacidade de modificação que o ser humano tem em relação ao ambiente natural. Então, se ele vai morar lá no Polo Norte ou no Polo Sul, a gente já faz toda uma condição de vida para a gente sobreviver àquela história. Mesmo tendo um corpo muito frágil como a gente tem, né? Porque qualquer coisa a gente já está doente, qualquer coisa a gente já tem problemas. Então, o que, que a gente acaba fazendo? Com a nossa capacidade intelectual, a gente acaba modificando o ambiente ao nosso redor para que a gente possa sobreviver em uma condição cada vez mais é, radical, né? Então a gente tem que trabalhar isso. E essa capacidade de modificação do ser humano, de se adaptar ao ambiente natural, começou já lá na pré-história. Então o ser humano começou a fazer ferramentas para matar outros animais, para se alimentar da carne deles, para abrir os animais, para tirar a carne, cortar a carne, para fazer fogo, para abrir frutos e assim por diante. Então a gente começou já lá na pré-história a fabricar ferramentas que auxiliassem as nossas atividades do dia a dia. Junto com isso, nós também começamos a organizar pequenos grupos de seres humanos, onde um ajuda o outro. Então, esses dois grandes fatores, ferramenta e grupos, multiplicou e muito a capacidade que cada um tinha de sobreviver. Então, assim, alguns podem se especializar em uma coisa, outros noutra e assim por diante. As primeiras atividades do ser humano, relações com o ambiente em torno, foram em termos de caça e caça de outros animais, obviamente, e coleta de frutos, de plantas em geral, para poder sobreviver. Tá? E nesses grupos, normalmente os homens faziam a caça e as mulheres faziam a coleta. E a partir daí, o ser humano então começou a planejar as suas ações. Olha, então os homens vão caçar, as mulheres vão coletar frutos, plantas para a gente se alimentar. Tá? Eles começaram a planejar ações para que o trabalho que cada um fizesse dentro daquele grupo satisfizesse as necessidades.
Então, a gente começou caçando, fazendo instrumentos para aproveitar melhor essa caça. Aqui você pode ver um ser humano primitivo quebrando um osso para comer o tutano dentro do osso, que é extremamente nutritivo. E daí ele começou a dominar outras ferramentas, como o fogo, fazer pequenas peças de roupa e assim por diante, até que ele evoluiu. Aqui a gente tem duas espécies de ser humano, só o Homo sapiens é que acabou predominando no ambiente. Todas as outras espécies de ser humano acabaram por desaparecer. Então, a gente começou a evoluir. E dentro desses pequenos grupos, a gente já começava a dividir atividades, dividir tarefas. E isso foi evoluindo cada vez mais, cada vez mais, cada vez o ser humano começou a ver que ele precisava se unir para que todo o grupo pudesse prosperar. Então, como espécie, a gente prosperaria. Para os nossos objetivos então serem alcançados. E o grupo, mesmo assim, ele também aumenta a capacidade de trabalho de uma mesma população. Em vez de cada um fazer o seu, esquecendo do restante do grupo, o grupo trabalharia em função do próprio grupo. E daí surgiram os primeiros grupos de seres humanos que eram considerados nômades. O que significa isso? Eles iam de um lugar para outro para obter recursos. Então, quando a caça escasseava em um lugar, eles iam para outro. Quando ficava muito frio, eles iam para outro. E assim por diante. E ainda existem povos nômades no mundo, são cada vez mais raros e em condições cada vez mais remotas. Mas foi assim que o ser humano começou a evoluir. Em torno de 8.000 anos atrás, mais ou menos, começou a domesticação de animais e de plantas. O primeiro animal a ser domesticado foi o cão, né? Foi a partir do lobo e hoje a gente modificou tanto o cão que ele já é uma espécie diferente. Isso foi em torno, alguns cientistas falam, entre 12 e 15 mil anos atrás. E depois veio o cavalo, os bovinos, os suínos, as aves e assim por diante. E ele começou a domesticar as plantas, então ele via que aquelas plantinhas que cresciam lá esparsas na natureza, ele começou a observar que elas se reproduziam por sementes. E se ele pegasse aquelas sementes e plantasse próximo da onde que ele estava vivendo? Então ele começou a domesticar uma série de plantas para poder dar condição, para poder dar alimento para aquele grupo de seres humanos. Então, surgiu a partir daí a agricultura e a pecuária como a gente conhece hoje, a partir da domesticação desses animais e dessas plantas. Pronto! Com a agricultura e pecuária, o ser humano podia ficar em um lugar só. Os grupos não precisavam mais ser nômades, indo de um lugar para outro. Então eles podiam se estabelecer em um lugar só. Mas, para isto, o ser humano teve que desmatar, utilizar materiais da região, desviar cursos d'água para obter água para poder sobreviver e assim por diante. Água para sobreviver, para a agricultura e para a pecuária também. Então, o ser humano, a partir do momento que se estabeleceu em um lugar só, ele começou a pegar uma série grande de recursos do meio em volta dele. Ele não pegava mais de um lugar, daí ia para outro lugar, pegava de outro lugar e assim por diante. Ele pegava só do mesmo lugar. E daí começaram alguns problemas ambientais. Então a gente pode acompanhar por essas figuras. A gente era povos nômades, né? Onde iam de um lugar para outro, procurando caça, procurando plantas, frutas para coletar. Daí a gente começou a domesticação de animais e de plantas e a gente pôde se estabelecer em um lugar e esse estabelecimento em um lugar só foi evoluindo até a formação das
pequenas cidades. Mas para isso a gente teve que usar recursos da região, desviar cursos de água e assim por diante, para dar comida, para dar condição de vida para aquelas pessoas que estavam morando naqueles agrupamentos. E assim surgiram as primeiras cidades. As primeiras cidades surgiram lá na região onde que hoje é o Iraque, e todas elas, a partir do primeiro momento, se caracterizaram pela destruição do ambiente natural circunvizinho. Vamos dar alguns exemplos para a gente ter melhor na cabeça. Por exemplo, civilização romana. Eles tinham demonstrações lá nos grandes estádios, né? Onde que colocavam leões para lutar com elefantes, para lutar com ursos, para lutar com o ser humano e assim por diante. Então eles tiravam das suas províncias animais selvagens do meio para fazer demonstrações e depois sacrificavam esses animais. Hoje a gente vê na América Central, México principalmente, aquelas grandes cidades maias abandonadas, né? Por exemplo, tem Cidade do México, não foi fundada pelos espanhóis depois que descobriram a América, né? Mas foi fundada pelos maias, e já era uma cidade grande. Os maias e os astecas, que compartilhavam território naquela época, eles chegaram a ter cidades com quase 1 milhão de habitantes. O problema é que essas cidades precisavam de muita comida, e daí eles foram desmatando tudo em volta para poder plantar, para poder criar animais e etc. Com esse desmatamento começou a faltar água, o clima, o microclima mudou, já na época dos maias, gente. Então isso é 1000 anos atrás. E o que aconteceu? Essas cidades foram abandonadas, porque não tinha mais condição de vida para as pessoas. Um outro grande exemplo, que hoje é um monumento mundial, é Angkor Wat, no Camboja. Foi a maior cidade do seu tempo, em torno de 1000 anos atrás. Ela chegou a ter mais de 1 milhão de habitantes. Só que Angkor Wat, para todos esses habitantes, precisava quantidades de água gigantescas. Então desviou rios, fez represas e etc. Até hoje é possível visitar Angkor Wat, só que daí isso provocou uma seca muito grande. E a cidade aos poucos foi sendo abandonada, deixada no meio da floresta, até que no século XIX arqueólogos redescobriram essas cidades. As cidades na Idade Média, por exemplo, sofreram muito com epidemias. A peste negra, durante a Idade Média, matou em alguns países até 2/3 da sua população. Na Europa, em média, matou entre 1/3 e metade da população. Por que isso? Porque as condições sanitárias eram horríveis, né? Esgoto a céu aberto, não tinha nenhuma condição. Então, esse processo de urbanização, já desde há muito tempo, desde as primeiras cidades, começou a fazer um desgaste muito grande no ambiente natural em volta da cidade, provocando uma série grande de problemas, até o ponto que os habitantes da cidade tiveram, em muitos casos, até abandonar as cidades. Mas daí no século XVIII, 1700 e pouco, houve uma grande reviravolta, a tal da Revolução Industrial. A Revolução Industrial mudou tudo, gente. Então a gente inventou máquinas, primeiro máquinas a vapor, né? Depois máquinas elétricas e tudo, que proporcionaram eu fazer mais do mesmo produto. Então aumentar a escala de produção. E isso fez com que a gente produzisse muito mais de tudo. A Revolução Industrial começou na Inglaterra e passou rapidamente para todo o resto do mundo. Ela teve, assim, um mérito muito grande, né, a Revolução Industrial, porque promoveu o crescimento econômico, fez maior geração de renda e prosperidade e qualidade de vida das pessoas. Ainda temos problemas em qualidade de vida, mas é muito melhor no geral do que era antes da Revolução Industrial. E a Revolução Industrial também nos permitiu
ter vários equipamentos que a gente não teria se não fosse ela, chegando ao ponto de termos computadores, smartphones e assim por diante. Só que tudo isso trouxe um custo muito grande para o meio ambiente, né? O ser humano se estabelecendo em cidades já estava provocando uma série de problemas ambientais. Mas com o advento da Revolução Industrial, onde que eu vou produzir muito mais do que eu produzia antes, então isso fez com que a gente tivesse uma necessidade maior de energia, recursos naturais. Começou uma urbanização muito acelerada. É, Antes da Revolução Industrial, 80% da população no mundo inteiro era rural. Hoje, a gente tem mais de 80% da população no mundo inteiro urbana, né? Isso fez com que as cidades inchassem, houvesse alta concentração populacional. A Revolução Industrial também trouxe uma a contaminação do ar, do solo, da água muito mais rápida do que a gente tinha anteriormente. Não que a gente não tinha contaminação do ar, do, água, do solo e da água, mas com o advento da Revolução Industrial e a evolução dela ao longo do tempo, essa contaminação foi ficando cada vez maior. E muito desmatamento. Então, a gente começou a ter muito mais desmatamento do que a gente tinha antes da Revolução Industrial. Gente, mas eu não estou tirando o mérito da Revolução Industrial, tá? Sem ela, a gente não teria quase tudo que a gente tem hoje, tá? Sem dúvida nenhuma, a sociedade não estaria tão evoluída quanto está hoje no momento, né? Então, a Revolução Industrial, ela permitiu várias coisas. Por exemplo, os transportes. Quando o ser humano criou as primeiras locomotivas a vapor, podendo levar, e daí fez os trilhos, né? Podendo levar grande quantidade de pessoas e materiais por uma grande extensão. Os trens não eram tão rápidos, mas eram mais rápidos do que cavalo. As fábricas, gente, eram gigantescas. Tinha fábricas no final do século XVIII, no século XIX, até começo do século XX, tinham 10, 15, 20 mil funcionários. Eram muito grandes, né? Hoje essas fábricas não são mais tão grandes. Mas, ao mesmo tempo, ela trouxe uma série de problemas para as cidades, onde que eu tinha mais poluição, maior concentração populacional, maior incidência de doenças ainda, e assim por diante. Então, foi uma situação bem ruim que a Revolução Industrial trouxe em relação ao meio ambiente em volta do ser humano, onde ele estava se instalando, tá? Mas como eu falei, ela trouxe muitas coisas boas, sem ela não teria a evolução de sociedade que a gente tem. Essa Revolução Industrial foi tão importante e ela afetou tanto a, a humanidade, gastando os recursos, que um pensador chamado Malthus, em 1798, já no começo da Revolução Industrial, ele escreveu um livro chamado Ensaio sobre a População, como afeta o futuro progresso da humanidade. Então ele escrevia que o poder da população é infinitamente maior que o da terra para produzir a subsistência do homem. Ele dizia que a população, os recursos naturais crescem numa progressão aritmética e os recursos e a população crescem numa progressão geométrica. Isso significa que a população cresce muito mais rápido do que a capacidade do ambiente em repor aqueles recursos. Tá? E com isso a gente ia ter problemas sérios. Isso Malthus falava em 1798, que iam faltar recursos. Por exemplo, todo o início da Revolução Industrial foi com máquinas a vapor e eles precisavam queimar lenha para esquentar a água, formar vapor e fazer as máquinas funcionarem. Então, eles destruíram todas as florestas lá na Europa. Todas foram destruídas para obter carvão vegetal. Hoje, a gente pode dizer que não tem nenhuma floresta original primária na Europa.
é tão bonita a Europa com suas florestas, grandes áreas florestadas, mas nada daquilo é original, tá, gente? Aquilo tudo foi plantado ou é recuperação natural ao longo do tempo. Existe uma grande reserva que fica entre a Polônia e a Rússia, que ainda tem partes que são chamada floresta primária, floresta original. Então você passa de avião por cima da Europa, vê tantas florestas. Gente, aquilo tudo é plantado. Aquilo não tem mais a floresta original, a floresta primária, como nós temos aqui no Brasil, na Amazônia, no Paraná, na Serra do Mar, ainda é floresta primária, e assim por diante. Então o ser humano começou a fazer um desmatamento muito grande a partir da Revolução Industrial, maior do que já tinha antes, para obter carvão. E daí a Revolução Industrial trouxe também os seus restos, né? Aquilo que a gente não aproveitava mais. E veio ao que a gente chama de hoje de contaminação industrial. A grande pergunta que a gente tem nos dias de hoje é o que fazer com a sobra do processo produtivo. É o que fazer com o que a gente chama de resíduos. Né? A gente tem duas figuras aqui, Mariana 2015, né? Quando uma represa de rejeitos da Vale, de rejeitos minerais, né? Da Vale estourou, foi sobre Bento Ribeiro. Em 2018 vocês acompanharam Brumadinho também. Todos esses são rejeitos extremamente perigosos, extremamente tóxicos. Então esse material aí vai ficar durante muito tempo. Eu fiz uma pesquisa com colegas do Rio de Janeiro e em 2018, 3 anos depois da contaminação, ainda tinha altos níveis de resíduos tóxicos no ambiente. Isso dificilmente vai sair. Isso dá origem ao que a gente chama de desastres ambientais. Mas não foi Mariana ou Brumadinho os únicos desastres ambientais que aconteceram no Brasil e no mundo. Aconteceram uma série grande de outros desastres. As bombas de Hiroshima e Nagasaki, bombas nucleares para acabar com a Segunda Guerra Mundial em 1945, né? Até hoje tem resquícios de radiação. Na década de 50, a doença de Minamata, onde que tinha uma empresa que jogava seus resíduos com mercúrio numa baía e as pessoas se alimentavam do material coletado naquela baía, peixes, algas, crustáceos em geral. Em 1976, teve uma nuvem de dioxina na Itália, explodiu uma fábrica e liberou uma quantidade grande de dioxina. Dioxina é um dos poluentes mais tóxicos que existem. Em 1977, o primeiro desastre nuclear com uma usina nuclear em Three Mile Island, nos Estados Unidos. Então, lançaram alguns gases radioativos, etc., mas não foi tão grave assim. Deixou sequelas, mas não foi tão grave. Em 1984, o vazamento em Bhopal, a fábrica de produtos tóxicos da Union Carbide, segundo dados extraoficiais, mais de 5.000 pessoas morreram e até hoje, desde 1984, aquela área está contaminada. Em 1986, na antiga União Soviética, a explosão do reator nuclear de Chernobyl, né, que hoje é a Ucrânia, mas era a União Soviética, imediatamente morreram várias pessoas, mas a gente sabe que ao longo do tempo morreram muitas por causa dos efeitos, talvez milhares, da radiação, isso vocês acompanham muito bem. Em 89, quando o superpetroleiro Exxon Valdez colidiu com rochas lá no Alasca e vazaram 40 milhões de litros de petróleo, morreram milhares e milhares e milhares de animais num ecossistema extremamente frágil. Em 1991, quando Saddam Hussein ele invadiu o Kuwait, daí os Estados Unidos contra-atacaram. Ao sair do Kuwait, o Saddam Hussein mandou queimar todos os poços de petróleo. Né? E era tanta fumaça, uma fumaça negra extremamente poluente, que em alguns lugares dizem os soldados que bloqueou até a luz do sol.
morreram milhares de pessoas, mas a poluição causada foi ainda pior. Em 99, uma usina nuclear no Japão teve um pequeno acidente, não foi grave. Em 2002, um petroleiro grego na costa da Espanha, me lembro muito bem disso, liberou 10 milhões de litros de óleo, matou milhares de animais também, foi um caso muito radical. E falando um pouco do Brasil, a gente tinha aqui Cubatão, no litoral de São Paulo, na Baixada Santista, era considerado até a década de 80 uma das 10 cidades mais poluídas do mundo. Inclusive, nasciam crianças sem cérebro, né? Era comum nascer crianças sem cérebro. A poluição do ar era espantosa, a poluição, os rios totalmente mortos e etc. Cubatão já melhorou bastante em relação ao que era antes, mas ainda tem muita coisa a ser feita. Em 84, em Cubatão, tinha uma favela localizada em cima de dutos subterrâneos, oleodutos da Petrobras, e um dia explodiu, pegou fogo e queimou toda a favela, morrendo mais de 100 pessoas. E vocês já ouviram falar com certeza absoluta, em 1987, o Césio 137, lá em Goiânia, onde que uma clínica deixou um antigo aparelho de raio-x em um terreno abandonado, catadores, sucata, ótimo, vamos vender. E acharam um pozinho fosforescente, levaram para casa e morreram algumas pessoas e sequelas muito grandes em outras. O Césio 137, até pouco tempo atrás, foi considerado o segundo maior acidente nuclear da história da humanidade, né? Agora, Fukushima, uns anos atrás, passou o Césio 137 de Goiânia, mas continua ainda Chernobyl, o maior acidente nuclear da história da humanidade. E aqui no Brasil, tivemos várias vezes vazamento de petróleo. Na Baía de Guanabara, em 2000, 2002 aqui em Araucária, na Repar, e né? A barragem de rejeitos de minérios não foi agora só recente com Mariana e Brumadinho. Em 2003 já Cataguases era uma barragem de rejeitos de celulose. Em 2007 em Miraí, em Minas Gerais também, com água e argila. Em 2011 tivemos o vazamento de petróleo na Bacia de Campos por uma empresa multinacional. Em 2015, em Santos, um terminal da Ultracargo também explodiu, pegou fogo e teve um problema ambiental extremamente grande. Quer dizer, a gente teve uma série de grandes problemas ambientais, não só no Brasil, como no mundo inteiro, que fizeram com que o ser humano mudasse um pouco o seu jeito de coisas, né? A gente começou a ver que a gente estava tendo uma influência muito grande sobre o meio, consumindo demais recursos do meio e não deixando que o meio pudesse repor esses recursos. O que a gente estava causando? A gente estava causando uma crise ambiental. Querem ver uns exemplos? Aqui, olha, a pegada ecológica do ser humano. Aqui vocês podem ver do lado direito quantos hectares uma pessoa precisa para sobreviver. Se faz uma média, isso é principalmente para a produção de alimentos. Em países mais pobres, como o Timor-Leste, menos de 1 hectare por pessoa. Mas isso é porque elas passam fome, né? Em países mais ricos, a gente chega a 10 hectares por pessoa, né? Para alimentar todo o planeta, a gente precisa mais ou menos, para alimentar todas as pessoas no planeta, a gente precisa mais ou menos 1,5 planeta. Então a França precisa 1,6 Franças, a Índia 1,8 Índias, até o Japão precisa 7,1
Japão. Japões, sei lá como que se fala. Isso significa o quê? Que a França não consegue mais alimentar a sua população toda com o que produz na própria França. Ela precisa importar. Japão precisa importar 7 vezes mais do que produz. Isso faz com que o consumo mundial de recursos hoje seja muito maior do que o planeta pode oferecer. Então hoje a gente consome mais ou menos 150% dos recursos disponíveis para um ano. Isso significa o quê? Que como a maior parte dos recursos são renováveis, eles sempre estão se renovando, eles precisariam pelo menos um ano para se repor naquela quantidade original. Mas a gente não deixa. Em um ano a gente gasta o equivalente ao que o planeta consegue produzir em um ano e meio. E assim a gente vai tirando aquela gordurinha que sempre sobra para o planeta poder se repor, né? E a gente vai diminuindo a capacidade de reposição dos recursos naturais, obviamente recursos naturais renováveis, que o planeta tem. Cada vez menos temos menos. Olha aqui, energia. O que a gente gastava de energia em exojoules em 1900 e o que a gente vai gastar em 2060? Então a gente gastava entre 20 e 30 exojoules, a gente vai para quase 1.500 exojoules. Isso em 160 anos, tá, gente? É claro que a gente vai mudando as fontes de energia e algumas dessas são menos impactantes. Mas mesmo assim, a gente vai usando uma quantidade cada vez maior. Água, olha a disponibilidade de água doce, água potável. Então, lá em 1950, a gente está vendo aqui a América Latina, nesse de cima, é onde que tem a maior quantidade de água disponível por pessoa no mundo, né? A água potável. A gente tinha mais de 100 mil metros cúbicos por pessoa. Hoje, a gente tem em torno de 30 mil metros cúbicos por pessoa. Isso de um lugar onde tem muita água. O que acontece? Não é que a água desapareceu, mas a água limpa, a água potável, essa sim desapareceu. Essa não temos mais. Tá? Tá diminuindo cada vez mais a quantidade de água limpa, água potável disponível por habitante. Olha só para vocês terem ideia, hoje a gente tem cidades com 30 milhões de habitantes, como Tóquio, é óbvio, com a região metropolitana, Cidade do México, 20 milhões, Nova York, 20 milhões, São Paulo, Mumbai, hoje chamado Mumbai, na Índia, 22 milhões, Nova Delhi, 21, Calcutá, 16, até Buenos Aires. Buenos Aires hoje tem quase metade da população argentina está em Buenos Aires. E daí começam as cidades da China, que estão crescendo cada vez mais. Esses dados, com certeza, de 2015 já passaram faz muito tempo. Isso faz com que haja um inchaço muito grande das cidades e um uso de recursos cada vez maior, tirando cada vez mais recursos. Olha só como está a questão do lixo no mundo. A bola em azul é a produção de lixo daquele país, daquela região. E o amarelo dentro do azul é quanto do azul é coletado e destinado de forma correta. Então, não destinado exatamente de forma correta, mas é coletado. O Brasil coleta hoje 90% dos resíduos que produz. O Canadá 100%, México 95%, Estados Unidos 95%, a Europa 99%, mas a China só 50%, a Índia só 50%. Onde que vai todo esse resto de lixo? Vai próximo onde está o ser humano, provocando a poluição, provocando danos sérios ao meio. Uma das coisas mais sérias que a gente tem hoje é a poluição do ar. Então, esse trabalho mostra que em 2013 morreram provavelmente 5 milhões e meio de pessoas por causa da poluição do ar, problemas decorrentes da poluição do ar, principalmente na Índia e na China, tá? Brasil já foi muito mais poluído, principalmente ali a região de Cubatão, como eu já falei antes, mas hoje o grande problema é Índia e China. Tem
foi publicado em 2017 na revista The Lancet. É uma das revistas científicas da área de medicina mais importantes do mundo, se não for a mais importante. E ela mostrou que morrem em torno de 1 milhão de pessoas por mês no mundo por causa de problemas decorrentes da poluição do ar. Então a gente pode ver que o problema é extremamente sério e que a gente tem que fazer alguma coisa. Porque o meio ambiente ele está jogando de volta para a gente o que a gente fez com ele. Será que nós temos uma crise ambiental? Vamos pensar, vamos refletir, vamos discutir um pouco sobre isso, tá? Deem uma olhada no artigo que eu disponibilizei para vocês e façam a tarefa relacionada para essa semana. E estarei online em chat para responder, sanar qualquer dúvida que porventura vocês venham a ter. Estudem bastante, gente, tomem cuidado com a própria saúde, por favor. Tá? Um abraço a todos e até a próxima semana.